Boa noite, ouvintes. Está começando mais o programa Vereda de Luz, com o quadro Rituais e Objetos da Umbanda. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. E hoje a gente está dando continuidade ao tema de benzimento, semana passada. Então vamos continuar. É verdade que quem benze tem que fazer 3 vezes? Sim, você precisa repetir 3 vezes, né, o ritual da benzedura, mas por intuição, às vezes, da pessoa que está ali fazendo a reza, a benza, né, pode ser que ela precise fazer mais 1, mais 2, mais 3 vezes. Então isso vai depender da pessoa que está ali fazendo aquela reza no momento de achar que ela precisa, quem está sendo atendido precisa fazer mais vezes para sarar daqueles males por completo. E aí depois de cada benzimento você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria para fechar aquele ciclo. Bem, a benzedura sempre tem algo que se usa para fazê-lo, né? Sim, você pode estar usando ramos de plantas, pinhão roxo, vassourinha, manjericão, arruda, né? Plantas mágicas, que podem estar auxiliando ali naquele momento, sempre fazendo um sinal de cruz na hora que você estiver ali usando nas partes afetadas da pessoa. Mas eu já vi benzedura com crucifixo ou outros objetos, né? Sim. Tem algumas benzeduras que você vai estar utilizando, de repente, um copo d'água para dar para o cliente, né, a pessoa que está sendo atendida, né, depois do benzimento, como você pode também estar usando uma vela, ou uma cruz, ou um terço, né, isso vai depender muito de cada ritual. Vai ter rituais de benzimento que você pode estar utilizando especificadamente uma faca ou uma agulha e linha. Vai depender muito do que a pessoa vai estar sentindo e o que aquela pessoa que está exercendo aquele ritual de cura vai achar necessário utilizar naquele momento. Como você falou, vai depender muito do benzedor, né? Isso. Porque ele vai usar. Eu, por exemplo, quando eu vou usar quebrando, inveja, essas coisas, eu uso o crucifixo. Sim. Vai dar a intuição da pessoa querer usar. Claro que vai ter pessoas que vão estar usando um objeto diferente da senhora, né? Não é errado, mas também não vou dizer que é totalmente certo. Vai dar a intuição do que ela vai estar sentindo naquele momento, que precisa estar utilizando aquele material. Então, para que a benzedura tenha um êxito, não se depende só do benzedor, né? Varia de uma benzedeira para outra, né? Quando o uso de certos objetos e ingredientes tem um sistema todo ali para operar. Por exemplo, a gente pode ter uma preta velha que vai estar usando para benzer um galho de arruda ou uma palha de benta, né? Eu já fiz essa pergunta que era o 14, você não me respondeu. Era 14? Era. Não era, não? Então eu confundi. Então vai depender do benzedor. Aí eu fiquei, por isso que eu enrolei. Eu uso crucifixo porque você não me respondeu. Você não me respondeu. Achei que a senhora estava complementando a pergunta 13. Não, eu já tinha calado. Eu falei, então vai depender do benzedor. Aí você não conseguiu me responder. Eu estava acompanhando. Eu, por exemplo, uso crucifixo. Eu fui falando isso porque você não me respondeu. Aí eu já fui para 15. Aí você está respondendo a 15 no... Desculpa, porque eu me perdi não me perdi na pergunta, achei que a senhora estivesse fazendo um complemento da resposta. Começa da 13 ou da... Se a senhora quiser começar da 13, ou então a gente começa da 11, porque está no início mesmo. Tá na mesma tá. Aí começa de novo, não está rodando? Boa noite, ouvintes. Está começando mais o programa Vereda de Luz com o quadro Rituais e Objetos da Umbanda, com o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. E hoje a gente está dando continuidade ao tema da semana passada, que foi benzimento, né? Então, vou te fazer a primeira pergunta. É verdade que quem benze tem que fazê-lo, repetir 3 vezes? Sim, você tem que repetir 3 vezes o ritual para você poder fechar um círculo completo. Mas também fica a critério da pessoa que está benzendo o enfermo ali na hora, né, de ter a intuição de que precisa rezar mais 1, mais 2, mais 3 vezes, para que aquela pessoa se veja livre de todos aqueles males que estejam afligindo ela. Né? E em seguida você encerra com o Pai Nosso e uma Ave Maria.
Bem, a benzedura sempre tem algo que se usa para fazê-lo, né? Sim. Você pode estar usando ramos de plantas, pinhão roxo, vassourinha, né, manjericão, arruda, né? São plantas e ervas consideradas mágicas, né? E sempre usando em forma de cruz nas partes afetadas. Mas eu já vi benzedura com cruz, crucifixo e outros objetos também. Sim. Tem benzeduras que você vai estar dando para a pessoa que está sendo atendida um copo d'água depois do ritual, né? Como você também pode estar usando uma vela, um crucifixo, um terço, né? Tem rituais específicos de benzedura que você pode estar usando já uma faca, uma agulha, uma linha, né? Que vai depender muito da oração na hora, de qual ritual que vai ser e da intuição da pessoa. Então vai depender do benzedor, né? Isso. Vai variar de benzedeira para benzedeira, né? Os ingredientes que vão estar sendo utilizados, né? As orações que vão estar sendo utilizadas, né? Por exemplo, podemos ter uma preta velha que vai estar usando um galho de arruda e conjurando os fluidos ruins e fazendo com que eles vão embora daquela pessoa. Como também podemos encontrar benzedeiros que vão estar usando rosário, escapulário, né? Talismã. E ainda vão ter benzedeiros que vão estar cruzando o corpo do enfermo com objetos de aço, para que aquilo dali atraia toda aquela energia negativa e depois você despache em água corrente, né, para que aquilo dali vá embora. Né. Vamos ter em terreiros os pretos velhos fazendo as fumaças, né, para limpar a pessoa através de cachimbo e charuto. Então, assim, são várias e várias coisas que as pessoas podem estar utilizando para fazer um determinado tipo de benzimento para determinado tipo de doença ou outra coisa que afinge aquela pessoa. Então, para que a benzedura tenha êxito, não depende só do benzedor, certo? Certíssimo, porque isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, até porque é uma coisa que eu falo quando as pessoas vêm me pedir para rezar, ou qualquer outra coisa que vem me pedir, que a pessoa tem que ter fé. Não adianta sentar ali, esperar eu terminar de fazer a reza e cagar para aquela situação. Está fazendo só por fazer. Está fazendo só por fazer, aquelas palavras não estão tendo efeito naquela pessoa, porque praticamente estão sendo repelidas toda a energia que eu estou demonstrando e passando para ela. Então ela tem que ter fé, porque o benzedor ele é uma criatura que movimenta as forças curativas em favor de outra pessoa. E a pessoa tem que estar aberta para poder receber aquilo tudo. Então não adianta ela sentar ali e ficar descrente de que aquilo vai funcionar. Uma outra situação também que eu gosto de colocar para as pessoas, né, e é uma coisa opcional minha, é que se a pessoa já está se consultando com o médico, não vai achando que vai fazer a reza, que vai ficar curada, livre, leve e boa, né? Continua indo no médico, porque o médico é força também. Com certeza. Aí hoje em dia, a gente quase não vê mais esses rituais, né, de benzedores, né? Você quase não vê. Não, com certeza, né? Hoje em dia essa prática dentro da cidade grande, né, praticamente não existe, mas dentro do interior ainda há um número muito grande de pessoas que ainda utilizam essa prática de rezas. Vou te perguntar, benzedeira e rezadeira são a mesma coisa? Sim, né? É uma prática das mais antigas, né, conhecida como reza, né? As rezadeiras ou benzedeiras muitas vezes eram o pronto-socorro da família. E esses benzedores, eles são pessoas que têm mediunidade, né? É dotado de capacidades especiais. Sim, eles são dotados de todas essas capacidades especiais curativas, né? O benzedor é uma pessoa que movimenta forças curadoras a favor de outra pessoa, né? A força do benzimento está na vontade e na firmeza que aquela pessoa que está fazendo aquele benzimento de fazer o bem para aquela outra, né? Pois através dessa vontade que criamos todo um campo, né, de energia fluídica, que aquilo dali vai trazer os agentes benéficos, né, que vão estar agindo na pessoa e livrando de todos os males que ela possa estar sentindo naquele momento. E quais as doenças que são pesadas? Se a gente for falar de doença, a gente vai ficar a noite inteira aqui de qual tipo de doença, né? Mas, por exemplo, nós temos o cobreiro, a erisipela, eczema, né, que são doenças infecciosas próprias de pele, né, da epiderme, né, que se arrastam pelo corpo. Mas também a gente tem vento virado, espinhela caída, nervo torcido, né, terçol, né, além de quebranto, mal-olhado, tudo isso
faz parte de todas essas rezas. Tem gente que pega essa dor de dente, dor de cabeça, É reza para tudo. Dá pelo menos assim, 2 exemplos de como fazer uma reza. Não precisa entrar em detalhes, Não, sim, mas sim. só um exemplo assim, de como se faz uma reza. Por exemplo, o quebranto ou o mal olhado, né, eles tomam, por assim dizer, um raminho, né, verde, né, de preferência, né, arruda, né, e nisso daí você vai fazer movimentos leves, né, fazendo a cruz, né, em cima e embaixo, do lado, né, e vai pronunciar todas as palavras repetindo essa reza 3 vezes. Geralmente se usa um copo de água ali do lado para absorver toda aquela energia negativa. Já a erisipela, eu aprendi de um jeito, e existe outra maneira, como também existe várias outras, né? Tem uma maneira que você faz com a faca, né? Você vai fazer o sinal da cruz com a faca, cortando no ar, em direção aonde está a enfermidade, né? Fazendo toda aquela conjuração da reza. E o outro jeito que eu aprendi também seria usando o crucifixo, como eu falei, materiais de pessoa para pessoa, de reza para reza. Mas todas as duas sempre terminam no final você passando o azeite de oliva no local da enfermidade. Eu rezava muito com faca, era cobreira. Eu também, quando a gente fazia aquele ovo na cabeça, batia em cima. Isso daí eu aprendi desde pequeno. Eu gosto desse assunto também, muito. Pena que hoje em dia já está acabando isso, né? Não, com certeza. A reza é uma coisa muito boa, né? Traz muitos benefícios para aqueles que acreditam, né? E o chato é que você não sabe ao certo se aquilo dali que você está falando é o certo ou errado, porque vai passando de pessoa para pessoa, às vezes a pessoa vai lá alterar uma palavrinha que é o que convém, né? Mas eu acho que o importante é a força de pensamento positivo que está sendo posta ali naquele momento. Mas a gente teve uma boa professora. Nós já sabemos várias, com todos os da casa, sabe? Pois é. Isso aí é muito bom. Então a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta de novo com outro tema agora, né? Isso. Então obrigada, Reinaldo, mais uma vez. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todos e até semana que vem. Semana que vem. Boa noite, amigo ouvinte e irmãos de fé. Eu sou Getúlio de Xangô, dirigente do Lar Umbandista de Xangô, o Lux, e estou aqui mais uma vez para aquele nosso bate-papo de toda quarta-feira, sempre falando de Umbanda, né? E o nosso papo de hoje, a nossa conversa de hoje vai ser sobre um tema que nesse momento ele está muito recorrente no meio do povo de Axé, né? Foi inclusive objeto de discussão na semana passada aqui no programa Saravá dos Jovens, que é iniciação. Pois bem, vamos lá. O que é iniciação? A iniciação é o começo de alguma coisa, né? É quando você inicia em alguma atividade, em alguma função, dentro de um novo procedimento que vai ser adotado. Mas nós temos também, e é o nosso caso, a iniciação religiosa, a iniciação dentro da religião, melhor dizendo, né? E o que vai ser a iniciação? É sobre isso que eu quero falar, porque eu vejo que as pessoas confundem um pouco isso e aquilo, e eu quero colocar o meu ponto de vista, né, a respeito disso. Então vamos lá. E se tratando de religião, eu vejo 2 iniciações. A primeira iniciação é a iniciação religiosa, que a gente pode dizer que com o sacramento do batismo a pessoa está se iniciando naquela religião, né? Seja ela católica, protestante, umbandista, não sei se no candomblé tem batismo nesses padrões, mas várias religiões têm esse tipo de procedimento, que é um sacramento, né, dentro da rotina religiosa. E na Umbanda, que é a minha religião, pela qual eu posso falar, nós temos esse batismo e temos até
dois tipos de batismo. Eu estou me referindo à minha corrente doutrinária, né? Aquela corrente de Umbanda, da qual eu faço parte. E nós sabemos que a Umbanda, ela tem uma diversidade de culto. Nós temos hoje aí no Brasil, se não me falha a memória, acho que são 10 Umbandas oficialmente reconhecidas. Umbanda iniciática, Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, né? A Umbanda branca, por aí vai, várias Umbandas. E eu falo do que eu sempre frequentei, da que eu sempre participei. E a gente tem o batismo daquelas pessoas que não são médios. Normalmente isso ocorre com criança, né? Que os pais, por serem umbandistas, decidem batizar o filho na Umbanda. E o outro é o batismo consagratório ao Oxalá, quando se é médium, quando já se faz parte da corrente mediúnica da casa, que é mais que até um batismo, né? Uma consagração com toda uma fundamentação, exige preceito, exige resguardo, mas não vale aqui ficar detalhando esses procedimentos, que é uma coisa interna da religião. Como eu costumo dizer, é um rito hermético, fechado. Tá? Mas isso aí não pode se confundir com a questão da iniciação sacerdotal. E eu até vejo algumas pessoas falarem que na Umbanda não existe iniciação. Na Umbanda existe camarinha. Ok, beleza. Na Umbanda a gente chama de camarinha. Mas a camarinha é um procedimento iniciatório ao sacerdócio umbandista, sim. Tá? Ele inicia aquele médium que já frequenta a corrente espiritual de uma casa, está lá já com uma determinada maturidade, e o mentor espiritual da casa, ou o próprio dirigente espiritual da casa, já por toda a convivência, por toda a experiência, está definido que aquele médium ele tem uma missão com o santo, né? E ele se inicia no sacerdócio. E o sacerdócio ele pode gerar pais de santo, pais pequeno, mãe pequena, ogãs, por aí vai. Então, é uma iniciação. E essa iniciação feita na Umbanda, tá? Eu até acredito que muitos falem isso, que na Umbanda não tem iniciação, que só tem camarinha, porque no Candomblé existe a iniciação. E eu acho que, por não ser igual, algumas pessoas entendem que não é uma iniciação, mas é sim, é uma iniciação, tá? E ela é feita como? Ela cumpre etapas, que é a iniciação propriamente dita, que a gente mesmo diz que é a obrigação de iniciação, depois tem a obrigação de confirmação, que é com 1 ano, com 3 anos a obrigação de reforço, e com 7 anos aquela obrigação de consagração ao comando de uma casa. A partir do momento esse em que o médium tem alforria para seguir carreira solo, para abrir a casa dele, né, para seguir a vida dele e expandir a Umbanda, ser mais um multiplicador da nossa doutrina, dos nossos fundamentos e dos nossos rituais. E quando eu digo que na Umbanda é diferente do Candomblé, eu estou dizendo, não estou negando a presença africanista, né? Porque a Umbanda ela possui, né, muitos elementos africanistas que foram agregados, né, foram trazidos pelos espíritos africanos que se incorporaram às linhas de trabalho de Umbanda, mais especialmente os pretos velhos, principalmente aqueles pretos velhos de
de nações banto, né? Angola, Cabinda, Congo, que foram os escravos que trazidos para o Brasil nos 2 primeiros séculos de escravidão. A partir do 3º século, o foco dos escravagistas mudou um pouco lá para a região do Daomé e passou a trazer o povo Nagô, né? Jeje, né? O povo Yorubá, o povo urbano. E esses pretos velhos, né? Das nações bantos, eles trouxeram, agregaram a Umbanda muitos elementos, né? Como atabaque, como oferenda, diversos. Só que esses elementos africanistas, eles são aplicados dentro da Umbanda de acordo com os procedimentos umbandistas, segundo a ótica umbandista, e até variam de uma casa para outra em função da corrente doutrinária que cada casa adota. Se a gente fala de uma casa cuja corrente doutrinária é a Umbanda esotérica, lá vai ter suas peculiaridades. Se é uma Umbanda tradicional, vamos falar assim, uma Umbanda mais africanista, né, que tem aquela raiz mais africana, nós vamos ter também as suas peculiaridades. E por aí vai. Agora, sem perder a essência da Umbanda, tá? E eu digo isso porque está havendo aí um movimento, agora eu tenho visto muitas pessoas falarem que isso é da Umbanda, isso é do Candomblé. Bom, nós umbandistas não podemos negar que nós agregamos algumas coisas da Mãe África, dos cultos de raiz africana. Então não tem como negar que não pertence à Umbanda. Assim como agregamos também elementos do catolicismo, do kardecismo, né? Dos cultos xamãs mais voltados para os nossos silvícolas, os nossos índios, né? Os primeiros donos dessa nossa terra chamada Brasil. E nós temos toda essa mistura que compõe, que cria a identidade umbandista, né? E que fique claro, iniciação toda religião tem. Seja católica, você é iniciado sacerdote católico, vai ser lá padre, bispo, não sei como funciona a hierarquia deles, chega até a papa, né? Que é um cargo único, é um cargo mundial. E na igreja evangélica acontece a mesma coisa, você tem toda aquela preparação dos pastores, acho que antes tem um cargo lá que é diácono, e por aí vai. Eu não sei bem, não posso ficar falando das religiões alheias. Apenas respeito todas elas, acho que todas são válidas, todas são dignas, merecedoras de todo respeito, de toda admiração. Mas cada uma delas atende à fé dos seus fiéis. E a Umbanda não é diferente. Então, gente, a ideia é deixar isso bem claro, tá? Existe sim a iniciação dentro da Umbanda. Tem até algumas correntes doutrinárias da Umbanda que não fazem iniciação, que não fazem nada, tá? Não fazem oferenda, não fazem amaci, mas é cada um com seu cada um no seu quadrado. A gente tem que respeitar e procurar ver o seguinte: o que essas casas fazem? O que essas correntes doutrinárias, que essas linhas distintas de pensamento fazem por aqueles que pertencem, que simpatizam com o trabalho que é feito ali? Ajuda, auxilia, sabe? Faz com que as pessoas reflitam mais sobre a vida, melhoram o estado espiritual das pessoas. Se está fazendo isso, se está fazendo a caridade, se está encaminhando, se está dando o melhor caminho, está valendo. Se todo mundo estiver trabalhando para Deus, então é válido.
é autêntico e é merecedor de todo respeito e admiração. Mas eu volto a enfatizar, a Umbanda tem iniciação sim, tem iniciação religiosa e tem iniciação sacerdotal. Beleza? Bom, nosso tema hoje vai ficando por aqui, né? Mas quarta-feira que vem é a última quarta-feira do mês e a gente tem aquele nosso debate. Eu conto com a presença de vocês, com a participação de todos. A gente pretende fazer um debate ainda mais fervoroso, mais acirrado do que os anteriores, talvez até com mais participantes. Vamos tentar nos organizar melhor para isso. Conto com a presença de vocês na próxima quarta-feira, participando do nosso debate, e fiquem todos na paz de Oxalá, tenham todos um bom restante de semana. Axé para todos. Olá, esse é o quadro Umbanda 100% brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da Rádio Ciano Web. Aqui sempre teremos alguma história, conto ou lenda sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda. E lembrando que tudo que fala aqui também é encontrado na nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% brasileira. Sigam e curtam a nossa página e o grupo no Facebook para conhecer mais e mais sobre as nossas queridas entidades de Umbanda. No programa de hoje eu falarei sobre a Cabocla Iara. A Cabocla Iara nasceu na tribo dos Bororóis, à beira do rio Araguaia, Rio das Araras Vermelhas, no final do século XVII. Ela pertencia ao clã dos Araés, era uma exímia caçadora, tecelã e pintora. Em sua tribo, os rituais eram praticados com extrema rigidez. Comemoravam as caçadas e as boas colheitas com festas diversas. Essa índia de longos cabelos negros e olhos cor de terra gostava de enfeitar-se para os rituais e ajudar os irmãos nos ornamentos. Fabricava adereço com as penas coloridas das araras e sementes de árvores e depois prendia-os ao cabelo ou usavam como brinco nas orelhas. Ela ficava horas nadando ou navegando no rio e era, como seu nome dizia, aquela que mora nas águas. Gostava de ouvir e contar as histórias dos ancestrais sobre o mensageiro dos rios, o Tatá, sobre Cairara, o cacique macaco, sobre a Caipora, o protetor dos bichos, sobre o Curupira, o guardião das matas, sobre o Guaraci, o sol, e Jaci, a lua, sobre Rudá, o amor, e tantas outras histórias. Um dia, ouviu o cacique dizer: vai aparecer do rio o maior e mais poderoso inimigo de vocês. E ela viu um dia chegar um homem branco, montando em vistosos cavalos e alguns navegando em barcos. Como a sua tribo era organizada, não foram conquistados pelo homem branco, apenas foram visitados, pois ele ainda não tinha interesse em suas terras. Iara morreu jovem, desapareceu nas águas caudalosas do rio Araguaia, em meio a uma cheia das águas. Alguns dizem que ela se apaixonou por um estrangeiro e jogou-se ao rio por amor. Já outros dizem que ela foi engolida pelo rio e virou sereia. Muitos a viam durante a noite sentada na beira do rio, penteando e enfeitando os cabelos, e diziam que ela não era mais humana, era uma encantada. As mulheres da tribo começaram a lhe deixar objetos de adorno sobre as pedras da margem. Esses objetos desapareciam e as mulheres tinham sempre seus pedidos realizados. E assim surgiu mais uma lenda no Brasil. Iara passou a atuar dentro da Umbanda Sagrada como a guardiã dos mistérios das águas, atuando sobre a vibração de Oxum e Iemanjá, auxiliando os médios na limpeza e purificação das energias durante os trabalhos mediúnicos. E esse foi a nossa história de hoje. Até a próxima. Tchau. Estamos de volta com o quadro Perguntas e Respostas com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, Pai Getúlio, sua bênção. Boa noite, Mãe Denise, meu Pai te abençoe, sua bênção. Minha mãe te abençoe. Vamos para a primeira pergunta. Tem diferença entre Herê, Beji e criança? Estela, Zé Garoto. Claro que tem. Herê
é uma manifestação dentro do culto do Candomblé, das nações Candomblé. Na Umbanda, a gente tem as crianças de Umbanda, né? A gente fala até a linha de Ibeje, né? E Ibeje quer dizer orixá gêmeo. Como as nossas crenças são fundamentadas em Cosme e Damião, né? Nessa corrente de Cosme e Damião e Crispim e Crispiniano, são duas correntes distintas, né? Duas correntes espirituais semelhantes, se tratar de criança, mas tem origens distintas e campos de atuação muito parecidos, mas os herês são de Candomblé, tá? Eu não posso nem falar muito bem, mas são manifestações. Eu li, né, uma vez no livro de Pierre Fatumi Verger, que o herê é o lado alucinado do orixá. Não sei se é realmente isso, não me sinto capacitado, abalizado para afirmar. Mas na Umbanda não, na Umbanda são espíritos infantis, né? Não tem nada a ver com o herê, são somente as crianças de Umbanda. Tomo remédio controlado, não posso beber, porém as entidades bebem, pode me fazer mal? Antônio César, Ribeirão Preto. Olha, Antônio César, é uma situação bem complicada, né? Normalmente a gente, nesses casos assim, a gente tenta conversar com a entidade para ela pelo menos não exagerar, procurar ser mais parcimoniosa possível no uso da bebida, usar a bebida exatamente mais para a função dela, que é higienizadora, né, que é de limpeza astral, e tentar evitar ao máximo a ingestão em função da condição do médium. Mas às vezes a entidade bebe sim, se a entidade ela assume a responsabilidade por isso, sem causar nenhum dano ao médium, que seja. Posso montar um altar em casa, como Aldo Belverroxo? Pode, desde que você, a partir do momento que escolha um bom lugar para montar um altar em casa, você trate aquele local ali como um local sagrado, um local de respeito. Então certas coisas não podem acontecer naquele local. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que montou um altar no quarto, no banheiro de empregada do apartamento dela. Pô, o banheiro não é o local. Tem esgoto, né? Pô, a negatividade mais densa tá ali. E ela botou lá, tá, mas não uso mais o banheiro. Tá bom, mas continua sendo um banheiro. Não está sendo usado como banheiro, mas não é o local ideal para isso. E também você não vai botar na sala de estar da casa, porque é um local onde você recebe visita, recebe pessoas, e tem conversas, tem algumas extravagâncias nessas conversas. Então o altar em casa pode sim. Agora, que se reserve aquele local ali como um local sagrado, como um local divino, para a adoração das entidades, dos guias, dos santos, se for o caso, não tem problema nenhum. Por que os pretos velhos, quando vêm em terra, vêm mancando, vêm curvado e outras características, se eles já evoluíram? Paulo Henrique, de Itaboraí. Paulo Henrique, olha só. A Umbanda é uma religião de identidade. E como a nossa incorporação envolve muito o aspecto mecânico do médium, né? Cada linha de trabalho tem o seu gestual, até como identidade, como forma de identificar aquela linha, né? Então os espíritos das várias falanges daquela linha, normalmente eles têm um arquétipo de apresentação. O preto velho tem essa coisa de arquear as pernas, mas ele não precisa mancar, ele não precisa babar, não precisa rosnar, ele não é uma legião astral, isso é só um arquétipo representativo da linha. E se ele precisar ficar em pé, ele vai ficar em pé direitinho, sem problema nenhum. Então ele só usa isso porque já é tradição da religião, é uma forma de representação da linha dos pretos velhos, da linha das pretas velhas, mas sem nenhum exagero e sem causar nenhum impedimento
de locomoção ao preto velho. Quanto a mancar, tem preto velho que esquernejado fica no chão, não fica. Não fica porque, como você mesmo disse, ele é um espírito evoluído. Para estar presente dentro da Umbanda, numa linha de preto velho, tem que ser um espírito evoluído, e não é pouco evoluído, não. É muito evoluído. Então não há necessidade disso. Da mesma forma que não existe necessidade de caboclo cobra coral ficar rastejando no chão, porque ele não é uma cobra. Tá? Esse nome tem a ver com a falange onde ele atua. Mas ele não precisa rastejar, porque se um caboclo cobra coral precisa rastejar pelo chão, quando o médium receber um Exu morcego, um Exu coruja, eu quero ver se ele vai levantar voo. E não vai. Então, 2 pesos e 2 medidas não funciona. O estudo ou a orientação espiritual, quais destes são mais importantes? Maria das Dores e Santa Rosa. Eu vou te responder que o mais importante é o estudo ou a orientação espiritual. O mais importante é a orientação espiritual e o estudo. Eu acho que um completa o outro. A orientação espiritual você ganha dentro do terreiro, com a vivência do dia a dia, e ali você consegue se remeter à teoria do estudo e entender aquelas coisas com um pouco mais de facilidade. Agora, estudar também é meio complicado. Se você for para a internet, se você for buscar alguns meios, né, onde a gente tem assuntos sobre a Umbanda, e a gente tem muita coisa equivocada. Mas temos hoje uma farta literatura de bons escritores, tá, de sacerdotes seríssimos, com trabalhos muito bem feitos, com divergência entre eles, porque são correntes, são várias correntes doutrinárias, mas todos agregam muita coisa positiva e abrem o nosso leque de compreensão. Eu, pessoalmente, sou favorável ao estudo sistematizado dentro da casa que o médium frequenta, tá? Que aí ele tem toda uma sequência de apresentação, né, ao corpo mediúnico, e sob a orientação do pai da casa ou daquele filho da casa mais experiente, responsável até por essa função dentro do terreiro, mas eu acho que os dois são igualmente importantes. Eu não acredito nessa balela que o Umbanda se passa através da oratória. Não. Tem, claro que tem. Nós temos as entidades que passam muita coisa, mas eu, por exemplo, recebo mensagens das minhas entidades que eu escrevo. Me dá 2 páginas, 3 páginas, aquilo torna-se um material para estudo, para leitura, para reflexão, passa a ser um material escrito, que está registrado no papel. Eu recebo muito do meu preto velho, eu recebo muito do Exu que eu carrego, aliás, 2 Exus, um deles é o Tranca-Rua, o outro é um outro Exu, sabe? Até seu Zé Pilintra, eu tenho coisas que são escritas, que foram passadas por ele, e tudo isso é objeto para estudo, é material de estudo. Então a gente tem muita coisa boa hoje dentro da literatura umbandista. Eu aconselho que leiam, que estudem. As imagens vendidas são realmente como as entidades são? Maria Eleutéria, São Cristóvão? Absolutamente não. Claro que não são. Isso aí é fruto da imaginação do homem, de quem as faz. E aí denomina-se que aquela entidade pertence a fulano de tal. E até porque, se a gente olhar, a entidade costuma ser uma forma só, mudam só os detalhes, entendeu? E aquilo ali não é entidade. A entidade é um espírito comum. Você tem uma entidade com pé de cabra, com chifre, com rabo. Exu não tem nada disso. Exu é um espírito como outro qualquer, um espírito humano. Só não tem um corpo carnal. Preto Velho é um espírito humano. Caboclo é um espírito humano. Então aquilo ali é uma representação. E outra coisa, você vai pegar 2, 3, 4 tranca-ruas, eles não têm a mesma aparência. Mas não tem mesmo. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mais forte.
E para cada tranca-rua que tem dentro dos terreiros, é um espírito diferenciado. Então não tem como serem iguais. Um filho, ou seja, um médico, pode frequentar 2 terreiros, tipo Umbanda e Kardecismo? Bom. Zilda, Centro. Vamos ter cuidado com essa pergunta, Zilda? Zilda. Ô Zilda, olha só. Frequentar 2 terreiros de Umbanda eu não acho aconselhável, não. Porque é aquilo que eu falo. A gente tem uma diversidade de culto dentro da Umbanda. E as energias de cada casa são de cada casa. Pertencem ao axé daquela casa. E misturar pode não dar um bom resultado. Agora, um médium já com uma certa experiência, um médium bem harmonizado, equilibrado, que está no comando da mediunidade dele, ir a um outro terreiro, numa festa, ou porque foi convidado para uma gira, para uma saída de uma iniciação, eu não vejo problema nenhum. Meus filhos de santo, aqueles que eu vejo que não tem problema, às vezes, meu pai, fui convidado para ir no terreiro assim para assistir isso. Pode ir, filho, não tem problema nenhum. E quanto aí, numa casa espírita, que são as casas de kardecista, nada demais. O que tem lá? Lá vai se assistir uma palestra, que é maravilhoso, é um ensinamento muito bom, vai tomar o passe energético, o passe magnético, que também é saudável, não porque nós somos de Umbanda que a gente vai rejeitar o passe que é dado numa casa kardecista. Eu mesmo conheço alguns bons palestrantes kardecistas e quando sei que eles estão dando palestra em lares espíritas próximos, eu faço questão de ir, aprendo muito, abro muito meu universo de entendimento e aconselho a todos que o façam. Não vejo problema nenhum de nós irmos em outras casas. Não vejo não. O problema é que tem médico que está em desequilíbrio ainda, está naquele período de muito inicial, né, do processo de incorporação, e ele pode ter um piripaque na casa dos outros. Aí não é legal, não é bonito, então que ele fique quietinho na casa dele até ele estar no ponto ideal para visitar outras casas. Acabou as perguntas de hoje, continue mandando suas perguntas para a gente aqui. E até semana que vem. Boa noite para Getúlio. Semana que vem vamos ter debate. É a última quarta-feira, né? Então é debate. Se é a última, é debate. Todos estão convidados a participar. Não é só assistir, não. Fazendo comentários, dando sugestões, críticas, sabe? Dando opiniões. Aqui o espaço é aberto, todos, né? Democrático. Aqui a voz de todos é ouvida. Beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite. Fiquem na paz de Oxalá e tenham um excelente restante de semana. Axé. Axé.